Sou pastor de jovens e adolescentes numa igreja chamada CC Videira, lá em Fortaleza. Eu sei que você está pensando assim, poxa, Fortaleza, você não tem nenhum sotaque de nordestino, meu amigo. Sim, é verdade, eu sou de Santa Catarina, então por isso o sotaque é um pouco diferente do Nordeste, diferente daqui. Se você não entender alguma palavra que eu falar durante essa pregação, eu já oro para que o Espírito Santo traduza ela para vocês. Talvez o meu sotaque sulista te incomode um pouco, mas a gente vai chegar lá, Deus vai revelar para você o que eu estou tentando dizer. Mas a gente teve alguns deles visitando lá em Fortaleza um tempo atrás, e a gente estava tendo acampamentos. A gente faz muitos acampos lá, a gente tem 3 ministérios, Júnior, School e Uni, e a gente teve 500, quase 600 pessoas no Júnior, a gente teve 800 pessoas no School, 800 pessoas no Uni, num acampamento. Então imagina a loucura que não foi aquele tempo. E a gente teve os meninos lá participando conosco, e a gente nos tornamos amigos naquele momento, e a gente tem caminhado junto desde então. E eu recebi esse convite para estar aqui. Eu queria agradecer vocês pelo convite, porque é uma honra, um privilégio. Eu espero que a gente esteja juntos mais vezes. Eu quero pregar uma palavra, e o tema dela é: sem Jacó não tem Israel. Sem Jacó não tem Israel. Se você é um daqueles que toma nota, escreve, Deus está vendo no teu celular, se você está tomando nota, se você está no Instagram ou no WhatsApp conversando com o seu crush, Deus está vendo. E daí vai aparecer no telão, no juízo final, que você, ao invés de estar prestando atenção no culto, você estava mandando mensagem para o seu crush. Deus está vendo. Então só quero te dizer isso. Tome notas, escreva, porque eu tenho certeza que essa mensagem vai servir para você. Eu queria começar perguntando aqui: quem que é irmão mais velho? Quem é o irmão mais velho? O primeiro a nascer na família, o primogênito, aquele que foi o teste dos pais, né? Aquele que apanhou mais, aquele que de certa forma tem que cuidar dos irmãos quando os pais saem para ir no mercado ou fazer qualquer coisa. É a tua responsabilidade. Daí ele quebra alguma coisa e a culpa é sua porque você é o mais velho. É assim ou não é? Quem aqui é irmão mais novo? Olha, os mimados, aqueles que apanharam um pouco segundo os mais velhos. Porque o mais velho sempre tem um julgamento do mais novo, né? Falando, na minha época, você tem 2 anos a mais do que o seu irmão, mas você já fala assim: na minha época eu teria apanhado por causa disso, eu teria ficado de castigo por causa disso. O irmão mais novo é geralmente mais mimado, ganha mais presente, ou é aquele que sempre usa a roupa do irmão também. Compra para o irmão, daí ele cresce o pé, aí ele se torna teu. Então assim, tem um lado ruim, a geração que apanhou menos, porque assim, o teu irmão foi o teste, né? Então os teus pais tiveram que bater bem, eles viram que ele saiu certinho. Agora em vocês eles batem menos, ele cuida mais, é mais. Quem aqui é irmão do meio, que tem família que tem 3, 4? A geração esquecida. Você tem o mais velho, você tem o mais novo, que é o favorito da casa, e daí você tem os do meio que estão ali tentando achar qual é o lugar deles ainda na família. Não, estou brincando, gente. Vocês são amados, vocês são queridos, vocês são vistos. Jesus tem um plano precioso para você. Mas por que eu quero falar de irmãos aqui nessa noite? Porque essa história de Jacó tem a ver com 2 irmãos, Jacó e Esaú. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo lá em Gênesis, no capítulo 32. Gênesis capítulo 32, do versículo 22 até o 30. Se você trouxe a sua Bíblia, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, então não tem como errar, meu amigo. Vai lá, até se você é crente novo, vai dar certo. Gênesis 32. Se você não trouxe a sua Bíblia, Deus tem misericórdia da sua vida. Estou brincando, você pode acompanhar aqui no telão, eu acho. Já está aí, ó. A palavra de Deus diz assim: naquela noite Jacó levantou-se e tomou suas 2 mulheres. Isso não, deixa eu começar aqui, gente. É o Antigo Testamento. Deixa eu dizer para você, homem não é uma opção. 2 mulheres não é uma opção para você. Eu quero deixar claro isso aqui, porque pregando para adolescente a gente sempre tem que deixar algumas coisas claras, porque nunca se sabe. Porque tem uns de vocês que a palavra já está falando com vocês. Você já tem 2 contatinhos, 2 pessoas que você está mandando mensagem aqui lá. Não é uma opção para você. Vai se converter, vai ler a Bíblia, vai se arrepender, porque isso não é o que Deus tem para você. Suas 2 servas, seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho.
Às vezes é quando a gente está sozinho, é que a gente está no melhor lugar para ter um encontro com Deus. Às vezes pessoas, coisas, lugares, momentos, tudo isso acaba se tornando uma distração do que Deus quer fazer na nossa vida. E às vezes a gente está reclamando e orando para Deus, o porquê que amigos me deixaram, o porquê que eu me sinto sozinho. E sozinho é exatamente o lugar aonde Deus quer te levar, para que Ele tenha um encontro com você e comece a mudar a sua vida. Então não se surpreenda se nesses próximos dias, meses, semanas, nessa próxima estação, Deus começa a remover algumas coisas da tua vida e te deixar sozinho. É porque é sozinho que Ele quer ter um encontro com você. É quando Ele tira todas as distrações do caminho, é que você pode ouvir a voz dEle com mais clareza. Então veja essa próxima estação não como um momento de solidão, mas um momento onde você está conectado com Deus e Ele é tudo o que você precisa, amém? Ele quer te levar para o encontro, então se abra para esse encontro. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa enquanto lutava. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço que te digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Sabe qual é o significado do nome Jacó? Jacó significa aquele que agarra o calcanhar, porque quando ele estava nascendo, ele era gêmeo de Esaú, e Esaú saiu primeiro, então Jacó agarrou o pé de Esaú. O que significa alguém que segura no calcanhar do outro? É aquele que sempre quer passar a perna em alguém para sair na frente. Então esse nome Jacó significa enganador, significa manipulador, aquele que está sempre tentando ganhar vantagem sobre alguém, sempre está tentando passar na frente de alguém. O nome dele praticamente significa mentiroso. Se você não gosta do seu nome, pensa que o seu nome poderia ter esse significado aqui. E ele começa a viver de acordo com aquele nome. O nome não serve apenas para descrever ali como ele seria chamado, mas descreve a identidade dele, descreve quem ele é. Ele recebe esse nome e ele começa a viver de acordo com esse rótulo. Esse nome se torna um rótulo que define quem ele é. E ele então se torna um enganador, ele engana o seu irmão, e ele rouba a primogenitura do seu irmão. Nós também vemos que ele mente para o seu pai, fingindo que é Esaú, para roubar a bênção do seu irmão. Ele vive cheio de mentiras, ele vive como um manipulador, com esse senso de inferioridade. Eu nasci para ser isso daqui, eu nasci para agir dessa maneira, eu nasci para viver desse jeito. Eu não sei você, mas talvez algumas pessoas tenham colocado alguns rótulos em você também, e você tem vivido de acordo com esses rótulos, você tem vivido de acordo com aquilo que declararam que você era. Falaram que você era mentiroso, falaram que você nunca ia dar nada na vida, talvez os seus pais mesmo, os seus melhores amigos, falaram: ei, você nunca vai dar nada, você não é inteligente o suficiente. Algumas de vocês ouviram: não, você não é bonita o suficiente, você não está no padrão o suficiente, você não tem seguidores no seu Instagram para mostrar e validar quem você é. Você tem vivido se comparando com outras pessoas, porque você ainda não tem clareza sobre a sua própria identidade. Você tem vivido com os rótulos: o menino popular porque fica com tal e tal menina. Você é a menina popular porque você é bonita e você mora no bairro tal. Ei, mas você não se encaixa nesse padrão. Talvez você tenha vivido através de tantos rótulos, assim como Jacó. E qual que é o problema? Rótulos se tornam o quê? Bagagem para a nossa história. Rótulos se tornam um peso para quem nós somos. Os rótulos fazem com que seja mais difícil caminhar, seja mais difícil se livrar de tudo isso que tem falado a seu respeito, de tudo que as pessoas têm colocado sobre você.
Você tem vivido com esses rótulos definindo a tua identidade. Então, para onde você vai, esses rótulos vão com você. Porque aonde você vai, por mais que você tente mudar de lugar, mudar de escola, mudar de ambiente, mudar de igreja, você continua sendo você. Você carrega você para as novas estações. Enquanto você não mudar, não importa qual lugar novo você tenta ir, não importa qual lugar você tente mudar na sua vida, enquanto você não mudar, nada vai acontecer. Porque aonde você vai, lá está você. Enquanto isso continuar definindo quem você é, se você é o cara que é o pegador da escola, se você é isso ou aquilo, para onde você for, você continua com esse peso. E carregar esse peso é difícil demais. E eu creio aqui nessa noite, esse peso não é o que Deus tem para você. Esse peso não é a tua realidade, esse peso não será a tua vida, esse peso não é o propósito de Deus para você. Eu creio que nessa noite Deus vai começar a rasgar rótulos aqui, e Ele vai começar a declarar nova identidade sobre a sua vida nesse lugar. Então você vai se ver através dos olhos de Deus. É como Deus te vê, não é como o mundo te define, não é como pessoas te enxergam, é como os olhos de Deus te veem, porque Ele morreu por você. Só Ele pode definir a tua identidade. Aleluia! Só Ele pode definir a tua identidade. Você não é definido por outras pessoas. A validação que importa não é a validação de homens, é a validação do céu. Eu não quero passar momentos da minha vida sendo validado desse lado da eternidade, enquanto eu não sou validado lá. Não adianta ser validado aqui, reprovado no lugar que importa. Como está o seu relacionamento com Deus? Você tem vivido para agradar as pessoas, ou você tem vivido para agradar Jesus? Você tem se importado com a opinião de todas as pessoas, ou você tem se preocupado com qual é a opinião de Deus sobre você e quem você está se tornando? Nós precisamos viver em conexão com quem Deus é. E esse Jacó que vive fugindo, ele foge do irmão dele que fala que vai matar ele. O problema é que um dia ele tem que retornar. Não importa o quanto você foge do seu passado, dos erros que você cometeu, dos seus pecados, parece que uma hora o passado sempre vem batendo na porta. O passado sempre volta. Enquanto a gente não lidar com o problema, enquanto a gente só finge que não acontece, enquanto a gente finge que não está carregando bagagem, enquanto a gente finge que não tem um monte de rótulo na nossa vida que nós estamos vivendo, enquanto a gente finge que tem uma identidade que nós não temos, a gente não é liberto para viver tudo que Deus tem para nós. Então eu quero hoje falar sobre 4 características de um encontro com Deus. Jacó, ele está para reencontrar Esaú, seu irmão, e ali ele tem o seu nome mudado, e ali ele tem a sua vida transformada, ali ele tem um encontro com Deus. E através desse texto eu quero que a gente aprenda 4 lições que a gente pode tirar daqui, que quando a gente tem um encontro com Deus acontece na nossa vida. O primeiro deles é: você sai marcado. Quando você se encontra com Deus de verdade, você sai marcado. Jacó teve um encontro com Deus, mas ele começa a mancar depois daquele encontro. Aquele homem que se põe a lutar com Jacó é uma representação de Deus. Jacó está lutando com o próprio Deus. Quantas vezes eu e você lutamos contra Deus e não a favor de Deus? Quantas vezes Deus está querendo gerar coisas na nossa vida e a gente está lutando contra Ele? A gente fala: ei Deus, você é Senhor de todas essas áreas da minha vida, mas essa aqui Deus não, essa aqui não toca, essa daqui eu quero continuar da mesma maneira. Ei, ou Deus é teu Senhor por inteiro, ou Ele não é Senhor de nada. Deus, Ele não quer ser apenas teu Salvador, Ele quer ser o Senhor da tua vida. Ele não quer apenas te salvar, Ele quer ser o seu Senhor também. Você está pronto para deixar Deus ser o teu Senhor? Ou você fala assim: não, eu quero ser salvo por Jesus, eu quero ir para o céu, mas quando se trata da minha própria vida, eu quero decidir o que eu quero fazer com ela. Ei, Deus só pode ser teu Salvador se Ele também for o teu Senhor. Aleluia. E aqui ele tem um encontro com Deus. Jacó tem um encontro com Deus e ele é tocado na sua coxa e ele sai mancando. Deixa eu te dizer, adolescente, jovem que está aqui, encontrar Deus vai te custar alguma coisa. Você está preparado para pagar esse preço? Esse preço que é um encontro com Deus. Porque aqui Jacó tem um encontro com Deus, mas ele sai mancando. Quando você tem um encontro com Deus, você nunca sai da mesma maneira, algo sempre muda. Agora, o quanto você quer encontrar Deus, o quanto você está disposto a encontrar Deus. Porque, gente, eu prefiro sair daqui
arrastando, eu prefiro mancar pelo resto da minha vida, mas eu prefiro sair daqui sabendo que eu tive um encontro com Deus. Você quer sair daqui marcado, você quer sair com um encontro, e talvez você vai mancar o resto da sua vida. Jacó nunca mais se recuperou. Para todo lugar que Jacó ia, ele mancava. Mas quando alguém chegava para ele e perguntava assim: Jacó, por que você está mancando? A resposta dele era: é porque eu tive um encontro com Deus. Você quer ter um encontro com Deus? Esteja preparado para Deus te tocar de formas que talvez você não gostaria de ser tocado. Se prepara para talvez Deus mudar na sua vida coisas que você não gostaria que Ele mudasse. Para Deus tirar pessoas da tua vida, para Deus te mudar de maneira que você não esperava. Tem gente que fala assim: Deus me toca, e Deus fala assim: eu vou tocar. Eu vou tocar, vou tirar aquele teu amigo, você vai ter que terminar aquele namoro. Deixa eu te contar, você vai ter que mudar de bairro, você vai ter que mudar de escola. Ei, deixa eu te falar, você vai ter que mudar de plano de carreira, você vai ter que mudar de emprego. Você falou: Deus me usa, agora eu vou te deixar mais tempo para ser usado. Deus, eu perdi o emprego porque agora eu quero te usar. Às vezes Deus vai nos tocar de maneira que nós não gostaríamos, porque é só quebrando o vaso Jacó é que Israel pode ser produzido. Aleluia! Às vezes Deus quer tocar nesse lado nosso que é Jacó ainda, nesse lado que é cheio, Ele quer tocar nos nossos rótulos, nos nossos problemas, nas coisas que a gente precisa ser mudado, mas a gente tem se resguardado de mudar, a gente tem se travado naquele lugar, e Deus Ele quer nos empurrar para um novo começo, para algo novo, para um novo momento, para uma nova estação, e para fazer isso Ele precisa nos tirar do lugar que estamos acostumados a estar. Ele precisa quebrar o nosso Jacó para que Israel comece a ser gerado na nossa história. Aleluia. É por isso que Deus começa essa briga do nada. Jacó não está procurando por uma briga. Jacó só estava apenas andando, e quem se revela é Deus para ele. Às vezes você vai estar apenas caminhando na sua vida, mas Deus quer ter um encontro com você. E aí Ele se põe a lutar com você, porque Ele quer gerar algo novo na sua vida. Quando Deus aparece na história, é porque Ele quer te levar para um novo momento, um novo lugar. Espere algo novo quando você tem um encontro com Deus. E essa expectativa de luta tem a ver com perseverar. Por que Deus luta com Jacó? Porque Ele quer saber o quanto que Jacó quer. Às vezes você está falando assim: não, até eu quero ser transformado. Mas você faz uma oração e você não recebe a transformação que queria, e fala: olha aí, Deus, não adianta. Ei, você orou uma vez, campeão. Continua. Deus não é seu gênio da lâmpada, Ele não vai responder você toda hora que você quer, no momento que você quer apenas. Porque Deus não nos dá o que nós queremos, mas sempre dá o que nós precisamos. Às vezes Deus não vai realizar todos os teus sonhos, porque de novo, Ele não é o Papai Noel, Ele é Deus. Ele quer gerar coisas na sua vida que você nunca nem pensou para você, mas deixa eu te dizer, se você seguir os caminhos do Senhor, vai ser muito melhor do que o que você jamais poderia imaginar. Porque vai ser cheio da presença de Deus, vai ser cheio do propósito de Deus, vai ser cheio das vontades de Deus agindo na sua vida. Apenas confie no Senhor, deixa Ele te guiar, obedeça ao Senhor, e Ele vai gerar coisas sobrenaturais na tua vida, coisas que você jamais imaginou viver. A segunda coisa que acontece quando nós temos um encontro com Deus é você perde o seu apoio. Jacó é tocado na sua coxa. A coxa é a base de um lutador. Quando ele perde o apoio dele, quando ele perde ali a qualidade da perna dele para lutar, para continuar de pé, ele não consegue mais lutar. No que você tem se apoiado para lutar as suas guerras? Você tem se apoiado na sua popularidade, no número de seguidores no Instagram? Você tem se apoiado em alguns amigos que têm falado coisas sobre você e você tem acreditado sobre eles? Você tem se colocado: ah não, mas o meu pai é fulano de tal, o meu avô é fulano de tal. Aí deixa eu te dizer, Deus não tem neto, Deus só tem filho. Não importa de quem você é filho, não importa de quem você é neto, Deus quer um relacionamento com você. O pai de Jacó tinha relacionamento com Deus, mas por muito tempo Jacó não viveu um relacionamento com Deus por si mesmo. Ei, você está aqui, o teu pai pode ser da igreja, teu avô pode ser da igreja, a tua mãe pode ser a tia no coque que profetiza sobre a vida das outras pessoas, mas enquanto você não tiver um relacionamento com Deus, a tua vida nunca vai ser diferente, porque Deus não tem neto, Deus só tem filho.
Deus quer você, Deus quer se tornar o teu Deus, não o Deus da tua família, não o Deus dos teus pais, mas o teu Deus, o quanto você quer conhecer esse Deus que morreu por você. Aonde você tem se apoiado? Porque quando Deus ele toca a perna de Jacó, agora Jacó ele se agarra naquele homem. O que significa? Aquele homem que estava lutando contra Jacó é uma simbologia de Jesus. Quando eu e você nós não conseguimos mais lutar, a gente se entrega, a gente se rende e a gente se ancora na graça de Deus. Jesus é a própria graça. Quando você não tiver mais luta em você, quando você não tiver mais força para continuar, quando o desânimo bater, quando o tempo ruim vier, quando você fala, será que vale a pena mesmo tudo isso? Será que vale a pena servir a Jesus? Se agarra na graça de Jesus. Se agarra em quem Ele é. Quando você não tem mais força para lutar, Ei, Jesus vai estar ali lutando as lutas por você. Se agarra na graça de Deus. Dependa do Senhor. Porque quando Deus tira todos os teus apoios, Ele se torna o teu único apoio. Aleluia. Se apoie em Deus, dependa de Deus. Deus quer que você seja dependente dEle. Porque deixa eu te dizer, não existe cristianismo sem dependência. Se você quer ser independente, não seja cristão. Porque o cristianismo é uma religião de dependência. Nós dependemos totalmente de quem Deus é. Nós dependemos totalmente do que Ele faz. Eu não luto as minhas guerras na força do meu próprio braço. Eu luto as minhas guerras com Deus, que já venceu por mim, já está decretado lá naquela cruz. Eu luto de uma posição de vencedor, não de derrotado. Eu luto como quem já venceu, porque Cristo ressuscitou. Então não há declaração que o inimigo pode fazer sobre a sua vida, porque a voz de Deus já te definiu lá na cruz, há 2000 anos atrás, dizendo que você é filho amado, perdoado, e que Ele tem um plano, um propósito para a sua vida. Ele nunca vai te deixar, Ele nunca vai te desamparar. Isso é o que a palavra diz. Quem tem definido a tua identidade? Qual tem sido o seu apoio? Do que você tem dependido hoje aqui, adolescente, jovem que está nesse lugar? Porque às vezes é por isso que Deus tira coisas de nós, que a gente tem começado a depender de muitas coisas, ao invés de depender do Senhor. Às vezes a gente começa a depender da nossa conta bancária, a gente começa a depender do que outras pessoas dizem sobre nós, e a gente começa a depender menos de quem o Senhor é. Às vezes é por isso que Deus começa a tirar algumas coisas da nossa vida. O nosso único apoio. Ele se agarra em Deus, busca Deus, dependa de Deus. Agora, enquanto você é adolescente, sim, os seus pais são incríveis, mas dependa de Deus. E aqui nesse encontro, onde Deus tira todos os seus apoios, é Deus falando, eu quero ter um encontro real com você, eu quero que você dependa apenas de mim, porque Jacó, ele já tinha tido vários outros encontros com Deus, mas o que faltava não era encontro, o que faltava era rendição. Ele teve várias oportunidades, mas o que faltava não era oportunidade, era rendição. Talvez você está tendo uma oportunidade que hoje está na casa de Deus, talvez todo domingo você tenha a mesma oportunidade. O que falta para você não é a oportunidade, o que falta para você é a rendição. Enquanto você está num lugar como esse, você está disposto a se render, você está disposto a se abrir, você está disposto a falar, Deus, eu quero mais de Ti, eu quero receber algo novo, eu quero depender da Tua graça. Porque aqui hoje à noite tem dois tipos de pessoa. Existe o tipo de pessoa que você precisa hoje lutar com Deus. Você tem que ser cheio de garra, como foi Jacó, e falar assim, ó, sem a Tua bênção eu não vou sair daqui. Pai, sem ser tocado por Ti eu não vou sair daqui. Sem ser marcado pela Tua presença eu não vou sair daqui. Hoje você tem que lutar com Deus. Você tem que parar de fingir, você tem que ser honesto com Deus. Fala assim, Deus, eu tenho esse rótulo sobre a minha vida, mas eu preciso de algo novo. E tem gente aqui que você precisa parar de lutar e você precisa se render para a graça de Deus. Quem é você hoje à noite? Eu quero que você ouça isso do Espírito. Quem é você hoje à noite? Você é aquele que tem que lutar com Deus ou aquele que tem que se render para Jesus? Porque essa é uma realidade de toda a caminhada cristã. Todos nós vamos passar por esses dois momentos. Há momentos de guerrear e há momentos de se render. Quem é você hoje à noite?
A terceira coisa que acontece quando nós temos um encontro com Deus é que convicção é gerada. Olha lá no versículo 27 de Gênesis 32. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Por que essa passagem aqui é tão importante? Porque Jacó vivia mentindo. Ele mentiu para o pai, que era Esaú, há 20 anos atrás, antes de Deus perguntar a Jacó quem ele era. O seu pai tinha perguntado quem ele era, e ele mentiu falando: eu sou Esaú. Jacó tinha um problema de identidade, porque ele sempre se comparava com o outro, ele sempre tentava ser outra pessoa, ele sempre mentia sobre quem era, porque ele nunca acreditava em quem Deus tinha chamado ele para ser. Ele sempre mentia, fingia ser outra pessoa. Mas deixa eu te dizer, Deus não pode abençoar quem você finge ser, Deus só pode abençoar quem você é. Deus não tem sonhos para quem você finge ser, Deus só tem sonhos para quem você realmente é. E quando você fica fingindo ser outra pessoa, Deus não pode te abençoar. Você tem que falar: ei pai, esse sou eu, com os meus problemas, com os meus pecados, com os meus erros, esses são os meus rótulos. Aqui ele tinha uma oportunidade, ele já tinha sido esse mentiroso por tanto tempo. Por isso que essa pergunta é tão significante. Quando Deus pergunta para você quem você é, o que você responde? Aqui nessa luta, Jacó não encontra apenas Deus, mas Jacó se encontra. Ele para de mentir, ele para de fingir, ele fala: eu sou esse enganador, eu sou esse mentiroso. Jacó não podia ter essa conversão, não podia ter essa mudança de vida, enquanto essa convicção de eu sou um pecador, eu sou um mentiroso, tivesse sido gerado na vida dele. Eu e você, nós não podemos fingir uma nova identidade, nós só podemos receber uma nova identidade. Não tem como você ficar olhando para o espelho todo dia e falando e declarando: eu sou tal coisa, eu sou tal... Não adianta. É Jesus que tem que declarar algo novo sobre você. Enquanto Deus não declarar algo novo sobre você, você vai continuar sendo a mesma velha pessoa que você tem sido. Mas quando Deus declara algo sobre você, Ele é capaz de gerar em você um nascer de novo, e você começa a se tornar uma nova pessoa, uma nova criatura para a honra e glória de Deus. O que Deus está declarando hoje sobre a tua vida, porque eu acredito que Deus vai declarar isso sobre a tua história hoje. Mas para isso, vamos fazer dessa noite um marco para a nossa história. Aí onde você está, eu quero que você comece a abrir o teu coração para Deus. E você comece a falar: pai, esse é o meu erro, esse é o meu pecado, esse é o meu rótulo. O meu rótulo que eu vivo para agradar outras pessoas. O meu rótulo é que sim, eu sou viciado em pornografia, sim. O meu rótulo é que eu minto mesmo, porque eu quero ser aceito por outras pessoas. Sim, o meu problema é que eu engano, porque eu quero sempre me sair bem. O meu problema é que sim, eu pego e eu minto para os meus pais que eu não faço isso. O problema é que eu me relaciono com carência, com várias pessoas, porque o amor de Deus não é o suficiente para mim. Então, qual é o seu rótulo? Enquanto você não declarar para Jesus: ei, esse é o meu pecado. Enquanto você não falar para Jesus: ei, eu sou Jacó, eu sou um mentiroso, eu sou um enganador, eu faço isso de errado, isso tem definido a minha identidade. Todos os dias o inimigo sopra no meu ouvido, falando: esse é quem eu sou. Enquanto você não expor o teu pecado, enquanto você não desnudar a sua alma perante Deus, Deus não pode mudar a tua situação. Porque Deus não pode mudar quem você finge ser, Deus só pode mudar quem você é. Então hoje declara quem você é, fala, confessa os teus pecados a Deus, confessa quem você é, confessa os teus erros. Porque o diabo vai estar no teu ouvido querendo mentir para você, falando: ei, você tem sido Jacó por tanto tempo, não acredite que você vai virar Israel, você sempre vai ser Jacó. Mas se hoje você trouxer para Deus quem você realmente é, confessar os seus pecados, Deus pode gerar algo novo em você nesse lugar. Eu creio que Deus pode fazer isso. Eu queria pedir a banda já para subir aqui novamente. E eu quero entrar no último ponto dessa ministração, e logo a gente já vai estar de pé e a gente vai estar orando. Eu quero estar ministrando sobre a vida de algumas pessoas aqui. Mas eu queria já que a banda já subisse, já se preparasse, para que a gente fosse louvar Jesus juntos, e a gente fosse invocar a presença de Deus, Ele começa a nos tocar, nos transformar, a gerar algo novo aqui nesse lugar, um ambiente de adoração, um ambiente de fé. A quarta coisa que acontece
quando eu e você temos um encontro com Deus. Eu creio que nós estamos tendo, que teremos um encontro nessa noite. É que o caráter de Deus é revelado para quem nós somos. O caráter de Deus é revelado quando nós temos um encontro com Deus. Olha o que diz no versículo 28 de Gênesis 32. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Imagina o que é lutar com Deus e com os homens e ter prevalecido. Imagina o que é lutar com Deus e ter ganhado uma luta contra Deus. Essa é uma luta de fé, é uma luta que Deus te chama para lutar. Um encontro com Deus muda a trajetória inteira de uma vida. O encontro com Deus destrói rótulos. O encontro com Deus nos muda, o caráter de Deus é revelado, então nós sabemos quem nós somos. Ele era Jacó, mas ele tem um encontro com Deus e Deus declara sobre a vida dele: a partir de agora você será declarado Israel. Você que era um mentiroso será um nome de uma nação que eu escolhi. E esse Deus que muda rótulos está aqui hoje à noite. Aleluia! Esse Deus que amou Jacó independente dos teus erros, independente das suas falhas morais, independente dos pecados que Jacó tinha, Deus o amou. E o mais louco de tudo isso é porque lá na nossa Bíblia, quando nós estamos lendo, a palavra de Deus não fala que Ele é o Deus de Abraão, Isaac e Israel, mas a palavra de Deus fala que Ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O que isso significa para mim e para você? Deus não é Deus só da sua melhor versão. Deus não é Deus só de quando você é transformado. Deus não é Deus só quando está tudo dando certo. Deus não é Deus só quando você aprendeu a obedecer a Deus. Deus não é Deus só quando você vem para o culto todo domingo, lê a Bíblia todos os dias, ora todos os dias, quando você não tem mais nenhum pecado, quando você só acerta. Não, Deus é Deus da sua pior versão. Deus é Deus dos seus rótulos. Deus é Deus do teu Jacó. Deus é Deus daquilo que não foi transformado ainda, do novo que ainda não foi gerado. Deus é Deus quando você peca, quando você erra, quando você mente, quando você se entrega para alguém que você não deveria se entregar. Você continua sendo amado por Deus, porque Ele não é Deus só das promessas que tem para você. Ele não é Deus só da sua versão transformada. Ele não é Deus só do teu Israel. Ele é Deus do teu Jacó. Ele é Deus dos teus erros. Ele é o Deus quando você peca. Ele é o Deus quando você falha. Ele é o teu Deus. Ele é o teu Deus de uma vida inteira. Um Deus que te pega pela mão quando você ainda é Jacó, quando você ainda não foi transformado, quando você ainda não enxerga nada em você que vale a pena. Ele ainda é teu Deus. Ele é o Deus do teu Jacó. E cada vez na Bíblia que isso é mencionado, serve de testemunho. Sim, Deus vai te dar uma nova identidade, Deus vai te dar um novo rótulo, Deus vai mudar a tua vida. E aquele nome Jacó vai servir de testemunho. Sim, eu era Jacó. Sim, eu era um mentiroso. Sim, eu era um enganador. Mas aí eu tive um encontro com Deus. Eu tive um encontro com Deus e a minha vida foi mudada. Sim, eu era viciado em pornografia, mas eu tive um encontro com Deus. Sim, eu vivia para a aprovação de outras pessoas. Mas eu tive um encontro com Deus. Sim, eu costumava mentir, mas eu tive um encontro com Deus. E esse encontro com Deus mudou quem eu era. Agora a minha imagem não é mais definida por outras pessoas. Agora a minha imagem é definida por quem Cristo é. Os rótulos não são mais os outros que dão. Não é mais o meu pecado que me define. Eu fui definido por Cristo naquela cruz. Eu sou quem Ele diz que eu sou. Aí onde você está, eu quero que você se coloque de pé.